Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. O pastel de nata é um caso sério de sucesso e, contou-me uma amiga japonesa, lá está, há um challenge, Nata Challenge. Ah, sério? O Nata Challenge, e eu fiquei parva e disse o quê? E ela disse, então, como os nossos pastéis de nata desaparecem às 11 da manhã, às 11 da manhã já não há pastéis de nata, e depois nunca sabem a que horas vão voltar, há uma espécie de um challenge, quem é que consegue obter ainda o pastel de nata? Ainda ter acesso. Bom, e é impressionante, porque a Expo abre às 9 da manhã, eu chego muitas vezes antes ou a essa hora, eu vejo as pessoas a correr e então há um grupo que está a correr para o francês, há outro grupo que está a correr e depois há um grupo que vai a correr para o pastel de nata. É um fenómeno. Hoje vamos falar da nossa presença num grande evento a decorrer no Japão, a Exposição Mundial Osaka Kansai 2025. E para isso estou com a Comissária-Geral de Portugal, Joana Gomes Cardoso. Antes foi jornalista, teve funções no Ministério da Cultura e no Conselho Nacional de Cultura, foi 7 anos presidente da EGIAC e vice-presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional. Agora tem nas mãos a nossa presença no Japão, que está a dar de que falar pelas melhores razões. Quem estamos e o que estamos a mostrar nestes 6 meses a 11 mil quilómetros daqui. Sim, porque a Joana, boa gestora de gente e equipamentos, não quer que sejam 6 meses de foguetes e croquetes, mas quer deixar obra, marca, construir relações. Estamos a consegui-lo ou não? Olá, Joana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta aqui à Rádio Observador. É um bocadinho a tua casa. Tu estiveste aqui há 5 anos já com o Diogo Varela Silva, por causa das festas de Lisboa, quando estavas ainda na EGIAC, e depois, logo antes da tua saída também, a falar das... Minha última entrevista em funções ainda. Em funções ainda, portanto há 3 anos. Exato. Muito bem, estamos então a falar deste... Tem que dizer Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa. Tu aqui é engraçado porque já falámos nas outras conversas do teu pai historiador, da tua mãe embaixadora e eurodeputada, Ana Gomes, nossa querida Ana Gomes. Falámos do que é que sais à mãe. Ela continua uma avó dedicada. Continua. Eu adoro imaginar a tua mãe ajoelhada a brincar com os netos, porque ela é desse género. É totalmente brincalhona. Desse género. E tem sido um apoio importante, não o escondo, nesta minha ida para Osaka, sim, porque eu estou sobretudo... Estás entre cá e lá, não é? Exato, estou sobretudo lá. E são 6 meses, são 183 dias em que o está a decorrer. 184 dias em que tu oficiais. Já tinhas ido antes, com certeza, para preparar, e agora só podes vir cá depois daquilo tudo arrumadinho. Muito bem. É engraçado porque tu sabes japonês, porque tu viveste lá. Skoshi nihongo wa karimasu. Eu vivi lá justamente pela profissão da minha mãe, no final dos anos 80. Dos 14, 15, 16 anos. Dos 14 aos 16 vivi lá. Mas tinhas aulas? Quer dizer, eu andei numa escola internacional de língua inglesa, mas na rua e com os amigos aprendi um bocadinho japonês, que agora tentei refrescar. Agora, e é giro, porque já agora tentaste refrescar e tu continuaste sempre com amigas e assim, ao longo dos anos, e depois foi surpresa esta tua nomeação para Osaka, do governo? Não, aliás, o convite surgiu, acho eu, por ser no Japão, e eu aceitei por ser no Japão. O que me atraiu, eu não tenho uma relação assim próxima, nem uma experiência direta com Expos. A mais direta que eu tenho, ou que eu tinha, era a nossa, a Expo 98. Sim. Mas nem sequer fui daquelas pessoas que trabalhou, como muitas da minha geração, portanto só a experienciei do ponto de vista da visitante. Exato. Exatamente. E adorei. Que fantástico. E de facto tenho pensado muito nela, sob vários pontos de vista, quer dos bastidores e da organização, como daquela energia contagiante, daquela adrenalina que eu agora sinto nesta. E do que ficou, que é extraordinário. E do que ficou, que em Lisboa é um case study, é um caso modelo. Sevilha tem sido antes e nem isso, pensar e mesmo lá em Osaka, as pessoas sabem da Expo 98 e eu quando refiro a Expo 98 as pessoas sabem do que é que eu estou a falar, portanto foi de facto um exemplo. Marca, e penso muito no António Mega Ferreira, que eu conheci mais tarde na EGIAC, ainda trabalhei quando ele já era diretor da Metropolitana. Exatamente, orquestra. Fizemos magníficos concertos juntos e por acaso nunca falei muito assim dele sobre a Expo, porque não era algo que estivesse no meu radar, mas desde que isto surgiu, e portanto, como digo, surgiu muito por ser no Japão, e o facto de ser no Japão foi aquilo que me atraiu.
Não sei se, por exemplo, a última foi no Dubai, não sei se eu aí teria muito a acrescentar, mas eu aqui de facto senti, ok, sendo no Japão, até porque eu acho que o Japão é um país, já lá vamos se calhar, acho que é um país um bocadinho incompreendido cá. E portanto senti que de facto se calhar poderia contribuir com algo. E depois tive a sorte também de encontrar aqui, já nesta aventura, o Rolando Borges Martins, que foi também uma pessoa muito importante da Expo 98, que é conselheiro especial desta Expo Osaka Kansai. É extraordinário porque o Expo 98... pôs na agenda internacional o tema dos oceanos. Completamente. E este ano voltamos a falar de desenhar a sociedade do futuro, o oceano, como também é chamado para isso. Desde logo, voltámos a ter uma cimeira muito recentemente em Nice, a terceira cimeira das Nações Unidas sobre oceanos. Portanto, não há dúvida que é um tema que, cada vez mais, se manteve. E economia azul e tudo. E para nós, eu costumo dizer, portanto, o tema da nossa Expo é, de facto, oceano, diálogo azul, e eu costumo dizer que isso é uma forma de puxar 3 dimensões. Uma, a nossa relação histórico-marítima com o Japão, que tem quase 500 anos. Que nós estamos sempre a falar disso, como tu dizes. Estamos sempre a falar nisso. E bem, até certo ponto. Sim. Depois temos a Expo 98, justamente essa ligação. E depois a resposta mais atual, mais a pensar no futuro, nos temas da sustentabilidade, que responde, de facto, ao repto desta Expo, que é desenhar as sociedades do futuro com um acrescente que eu acho que é muito japonês, para as nossas vidas. É muito bonito. É muito título, japonês, é? É muito japonês e eu adoro, e quando vi este tema pensei, é mesmo isto é tão japonês. Assim como esta Expo é muito japonesa, e eu tenho conhecido pessoas que dizem, mas ela é mais pequenina, mas ela isto ou aquilo, mas eu acho esta Expo... Mas 159 países ou 158? Não, sim, brutal, digamos à escala... Sim. Não, eu acho que percebo que as pessoas dizem no sentido, é muito delicada. Sim. Há pavilhões que são inteiramente madeira, tem o famoso, eu acho que é que vai ficar para a história do mundo, o ringue de madeira. O grande ringue, sim. Já entrou para o Guinness, que é um ringue exatamente, de a maior estrutura de madeira 5 do mundo. km, 24 metros de altura, tudo feito sem um prego. Sou Fujimoto. Sem um prego, com a técnica de encaixe. Exato, é extraordinário. Japonês. É uma coisa, e que depois em cima tem um jardim. O skywalk, que as pessoas podem contornar aquilo, são 2 km, uma circunferência de 2 km, com diâmetro de 600 metros, que a pessoa pode andar, tem 20 metros de largura, um passadiço, tudo à volta, naquela baía de Osaka. É giro, porque eu fico é uma coisa artificial, uma ilha artificial. Ainda por cima eu penso, isto daqui a uns meses não está cá, espero que o ringue se mantenha. Há todo um debate neste momento, e eu, claro, já estou envolvida. Acho que há troços que vão para um sítio e troços que vão para outro, não sei o quê. Eles vão reutilizar. E eu e alguns comissários estamos aqui a ver se de facto se conseguimos que ele se mantenha inteiro, porque aquilo é uma obra icónica, muito impressionante, icónica, sem dúvida. É comovente. Eu comovo-me às vezes com de a manhã beleza cedo, daquilo. com a beleza daquilo, e nunca é o mesmo, porque como é um jardim, é uma estrutura viva, a paisagem em frente, a luz, um bocadinho como o nosso pavilhão, que com estas cordas que se movimentam, também é um pavilhão vivo. Tem uns é um cabos pavilhão marinhos e umas redes. Exato, os nossos cabos marítimos pendurados. Que com o vento mexem-se, com a luz. Convidam a mergulhar, parece um coral, parece uma barreira. Porque para eles é uma relação muito intuitiva. Os miúdos, os graúdos, todos agarram-se às cordas. Nós, aliás, já tivemos que pôr assim uns sinais a dizer, por favor, não se pendure, porque é muito engraçado. Os japoneses vão para a Expo com outro chip, vão para a Expo como quem vai, de facto, para um espaço de liberdade internacional, e às vezes comportam-se de uma forma muito mais solta do que no dia-a-dia. Não sabia. É muito engraçado de ver. Pelo menos para quem, lá está, eu conheço um pouco, ou acho que conheço e sinto isso. E então é muito engraçado que com o nosso pavilhão as pessoas tocam, passam o dia a tirar fotografias, a tocar nas nossas cordas, e desde o início, eu digo cordas e o termo técnico é cabo, exato. E desde o início, que é muito giro, porque nós não temos assim propriamente uma explicação escrita, mas eu ouço as palavras e as pessoas dizem fune, que é barco. Ok. E portanto, aquilo soa-lhes a vela. Eles percebem, não é? Uni é o nome também da nossa mascote, não é? Que é o cavalo marinho. Mascote, não por acaso chama-se Umi também por isso. E portanto é muito engraçado, porque é de facto muito intuitivo. E este tema do oceano no Japão, acho que acertámos em cheio, porque mais se calhar até do que noutros países, os japoneses têm uma relação muito séria com o mar, não é? Eles têm tsunamis, eles têm... Embora eles tenham uma visão diferente um bocadinho da nossa, não é? Para eles o mar também é tsunamis exato, e, não é? Exato, é uma relação séria, uma relação as baleias. muito... Exato, são um arquipélago, não é? Exato. Com muitas parecenças com os Açores. Eu não tinha essa ideia da altura em que era miúda e que não estava tão desperta para a isso, costa, mas agora... tu vês fotografias isoladamente e
podia ser nos Açores. Eu um destes dias adormeci, São quando o avião também. estava a descer, adormeci e acordei com o voo a descer. E olhei pela janela e durante uns flores, segundos olha, fiquei vou chegar às baralhada. flores. Completamente achei, mas eu estou no pico, o que é que eu estou a fazer no pico? E era assim uma zona próxima de Osaka, claro. Igual ao pico, fez-me impressão. Muito bem, estas exposições mundiais começaram em 51, a Expo 98, que já falámos disso, lançou o tema do oceano na agenda política internacional. As 3 últimas onde nós tivemos foram em Saragoça em 2008, Xangai em 2010, Dubai em 2021. Houve esta famosa, a de Osaka, em 1970, 12 milhões de habitantes, é uma cidade, pronto, foi a primeira feira mundial realizada na Ásia, atenção, o tema era o Progresso e Harmonia para a Humanidade, o nosso pavilhão foi apresentado pelo Frederico Jorge. E o Daciano da Costa. Exato, aliás, tens coisas agora também a ver com eles, não tem? Com o espólio deles. Foi muito giro, porque eu sabia pouco dessa Expo e fui investigar e de repente percebi que tinha sido o Daciano que teve esse gesto depois de convidar o Frederico Jorge, o António Garcia, e fui falar com uma das filhas do Daciano, a Inês Cotinelli, que hoje gera o ateliê da Fundação Daciano, e então descobri que ela tinha muito espólio, ela e o MUD, o Museu do Design, que inaugurou recentemente em Lisboa, tinham o espólio da nossa participação em Osaka. Tinham um faqueiro, cadeiras, peças de design maravilhosas, todas feitas de propósito. E isso está agora em exposição no MUD, portanto foi muito giro. Exatamente. Assim como o ateliê poderá depois, irá a Osaka em setembro, fizeram um vídeo muito bonito com cartas, fotografias dessa presença nos anos 70. Portanto, tem sido engraçado porque temos feito algumas homenagens, sem deixar de olhar para o futuro e de apresentar o país contemporâneo. Homenageámos a Amália Rodrigues, eles adoram tu falavas nisso, ela esteve lá, quando? Foi nesta altura em 70? Sabes que ainda por cima, eu ainda a conheci. Ela esteve no Japão quando eu vivi no Japão. Ela esteve em minha casa e um dos guitarristas dela pegou na minha guitarra. Foi em 89 ou em 90 que ela esteve. E eu conheci a Amália no Japão. Era uma diva para eles adoraram. E eu acho que houveste uma homenagem cá, fizeram uma homenagem. A Expo de 70. Ou seja, ela e o Paredes foram os artistas convidados da Expo de 70, portanto, entre outros, mas os principais que representaram Portugal. E eu estou convencida, ainda não estudei, não tenho esta prova, mas tenho quase a certeza que o sucesso da Amália depois se deveu a essa presença em 70. E achas que o povo, do que tu conheces já dos japoneses, esta coisa do fado, isto tem alguma coisa a ver com eles? Completamente. Há qualquer coisa... Lá está. Eu acho que o primeiro mito é somos tão diferentes e estamos tão longe. Bom, é verdade que geograficamente estamos 11 mil quilómetros. Mas eu não acho que somos assim tão diferentes, sobretudo do ponto de vista temperamental. Eles são um bocadinho melancólicos, como nós, nostálgicos, como nós. E é por isso que eu acho que o fado, mesmo sem perceberem uma palavra, é para eles tão intuitivo. Sim. E nós temos tido bastante fado, tivemos a Carminho, tivemos a Ana Moura, o Carminho esteve lá agora no 10 de junho, não foi? Foi. Mas a Carminho tinha acabado uma turnê no Japão também. No Japão tinha estado. Não, onde foi um grande sucesso. O ano passado ela esteve em 9 cidades japonesas, esgotou as salas todas. É isso, adoro, não também. E eu assisti a algo muito impressionante e assisti ao vivo, agora no 10 de junho, que foi no final do seu concerto, a Carminho cantou uma música tradicional japonesa. Que giro. E os japoneses que estavam ao meu lado, o presidente do turismo do japonês e outra pessoa assim de CEO alto gabarito, choraram comovidos, ao meu lado, comoveram-se e choraram. E depois há uma freira portuguesa muito engraçada que está lá há muitos anos que me disse, sabe o que é? Esta canção, de facto, para eles é muito importante. Além disso, eu nunca a ouvi tão bem cantar. Pois, a Carminho, de facto, porque a Carminho é um cantou portento, uma versão fado desta canção tradicional japonesa, mas comoveu os japoneses. Estava a pensar nesta Expo de Osaka, onde em 70, 55 anos, portanto, onde, por exemplo, uma das grandes novidades era o telemóvel, que era uma coisa que ia aparecer. É extraordinário. E sabes que no discurso de abertura desta Expo, o Imperador, o atual Imperador, não esqueçamos que o Japão tem um Imperador, o Imperador inaugurou esta Expo e eu estive na cerimónia em que ele esteve e fez um discurso e foi muito surpreendente porque é uma relação distante com o Imperador raramente aparece, o avô dele era tido como exato, e era tido como uma personagem que ninguém podia sequer olhar, era um deus, ninguém podia sequer olhar, e o Imperador fez um discurso muito pessoal, em que se via que não foi escrito por nenhum assessor, foi dele, que contou justamente que se lembrava muito bem de ter estado na Expo Osaka com 10 anos e de ter pela primeira vez
usado um telemóvel sem fios. Que giro. Portanto, ele próprio contou essa história de uma novidade. forma muito pessoal. Engraçado. Tu tens noção que vais ser daqui a uns tempos condecorada com a Ordem do Sol Nascente por ele, como o João Paulo Oliveira Costa. Já temos 2 ou 3 em Portugal. Ficaria... Sabes que vais, Não. Fica já avisada, portanto é só para dizer isso. Não tenho essa expectativa, mas não te desfaças do passaporte, é só o que eu te digo. Não. Portugal-Japão, portanto, nós falamos sempre desta primeira chegada em 1543, destes gaijin, ou estes nambanjin, este contacto direto, primeiro contacto direto entre nós, levámos a espingarda, levámos o primeiro hospital. É mentira que Arigato deu obrigado, isso já se sabe, os nossos linguistas dizem não é bem assim, aliás, obrigado é uma expressão que tem pouco mais de 100 anos, não pode ser tão antigo. Mas sabes como é que se diz isto? Copo, isso sei, então não sei. Copo, botão. Há imensas caramelo, palavras. marmelo. Churrasco, que é churrasco. Pandoro, pão de ló. Sabes qual é que causa mais? Nós temos uma no Cruzu, pavilhão. Temos uma área só com palavras portuguesas e japonesas. E temos uma animação em que tivemos milhares. Hoje em dia o Fernando Venâncio diz que são à volta de 400. Mas já foram 4 e 5 mil. Tivemos 5 mil, neste momento parece que temos umas 250. E nós no pavilhão lá dentro, portanto, quem visita o pavilhão, temos uma secção em que justamente temos uma animação de uma pessoa japonesa e de uma pessoa portuguesa a dizerem as mesmas palavras na sua como se vê no Instagram às vezes, é só rir. É igual. E então é muito engraçado. Quer os japoneses, quer os portugueses que visitam ficam espantadíssimos, não fazem ideia. Não. E o que é giro? Porque são palavras do cotidiano, não são palavras necessariamente eruditas do antigamente, também as haverá certamente, mas estamos a falar de copo, de pão, botão, pan, tabaco, álcool. Portanto, eles ficam... Agora, há uma em que eles afinam. Eu tive, ainda antes do pavilhão abrir, uma pré-visita com jornalistas japoneses e houve uma jornalista japonesa que estava chocadíssima porque estava lá tempura. E ela só me dizia, mas tempura é japonês. E eu dizia, sim, mas tem esta origem, etc. E ela estava... E não é tempero, como as pessoas pensam, tem a ver com o feriado. Exatamente. Mas eu contei isto. A ideia é essa. Acho que essa está, por exemplo, arigato justamente não está, porque há essa... As têmporas eram dias de jejum religioso, nos quais os católicos portugueses não comiam carne e fritavam empanados de legumes e peixe. Bem. Mas, portanto, é engraçado. Tal sacaná, não é? Exato, peixe. Que é extraordinário, o peixe. Sacana. Exato. Mas o que é que ela dizia? Ela zangada com isso? Zangada, não, isto é o nosso prato nacional. E eu dizia, sim, mas olha, nós também temos os peixinhos da ordem e tal. Foi muito engraçado. Mas é engraçado ver isso porque nós portugueses, por exemplo, bacalhau é o nosso prato nacional, não é? Exatamente. É norueguês. É buscado assim azulejo é árabe. Exatamente. Eu sempre gostei muito quando me perguntavam, então, a cultura portuguesa, quando eu estava na EGA, que venham-nos falar de cultura portuguesa. E eu sempre adorei destruir esse mito, no sentido em como isto é tudo, sempre foi tudo tão líquido, tão global, e no Japão é a mesma coisa, quer dizer, chegamos ao Japão e encontramos estas palavras todas e estas origens. E, Joana, e nunca é demais repetir essas coisas, e agora que se vive uma onda tão grande contra o imigrante e o que vem de fora e o que não sei o que é em todos os países, portanto é sempre bom dizer que nós somos frutos dessas influências todas. Estas misturas, felizmente, claro que sim, não é? Se somos enriquece. Muito mais ricos, precisamente. E isso nessa Expo tem sido muito giro, assim com a cumplicidade com... Nós, por exemplo, estamos ao lado da Colômbia, à frente do Bahrein, ao pé da Suíça, todos países super diferentes. Nós estamos muito bem colocados. Lá, extremamente bem colocados. Fantástico. Estamos num sítio mesmo muito perto do pavilhão do Japão, um país anfitrião, ao pé das escadas rolantes, uma das 4 que dá acesso a esse ringue extraordinário. Portanto, os nossos anfitriões foram, de facto, muito generosos connosco. E aí eu acho que este peso da relação histórica tem, de facto, o seu peso, os seus benefícios. Por outro lado, nós estamos sempre a lembrar que fomos os primeiros europeus a chegar lá, mas, Joana, tu aqui, quando foste convidada, e disseste logo, primeiro foste estudar tudo o que havia, estas cotas, estes envolvimentos, e de repente descobriste, nós não temos assim tantos estudantes japoneses, não temos tantos turistas japoneses, eles não sabem muito sobre o Portugal de hoje e o Portugal do futuro. E isso é que tu fizeste questão. Essa é a minha teoria. Eu não sei se isso é exatamente assim ou não, vale o que vale, mas a minha teoria é essa. Eu fiquei surpreendida quando encontrei os indicadores, são todos bastante baixos. Dessa relação, e a minha não é? interpretação é talvez porque nós efetivamente estamos muitas vezes a falar só do passado. Exato. E se isso nos traz de facto um capital de simpatia, de respeito, etc., não dá se calhar um maior estímulo para um jovem japonês para construir coisas de futuro. Exato, não é o primeiro país que ele pensa. Portanto, o que nós aqui tentámos fazer, mesmo com uma carminha e mesmo sendo o fado tradicional, a carminha já é um elemento completamente contemporâneo, não é? Ela própria tem uma estética contemporânea. O Dino de Santiago foi algo completamente surpreendente. Que foi no dia de Portugal, não foi? Que foi no dia da língua, 5 de maio. No dia da língua.
tivemos todos os nossos países também Os na japoneses CPLP. não estariam à espera de ver o Dino Santiago no Dia da Língua a cantar português. Não, e não imaginas o sucesso que Que foi. giro. Quando ele depois deu concertos, portanto, fora do registro mais formal, mesmo no pavilhão, foi a loucura completa. A Giro. Expo parou nesse dia, as pessoas vinham de todo lado, um pouco intrigadas, mas lá está, um intrigado positivo, que Sim, eu surpresa. espero e que acho que lhes dá vontade Deslumbradas. de conhecer mais este país. Que país é este que faz Exatamente. estas coisas? Que tem aqui este O pavilhão. assombro. Eu lembro daquela exposição que houve de ser a ajuda, o assombro Sim, da nossa relação sim, com o Japão, desde o tempo de Dom Luís. O que quando nós deram temos aquele sentido, samurai. e eu faço questão às vezes de, enfim, com o meu modesto japonês e também com a ajuda dos nossos assistentes, gosto sempre de falar um bocadinho com as pessoas, à medida que elas saem do Quando pavilhão, saem. o que é que Algum acharam, feedback. feedback. Muitas vezes há essa surpresa. Isto, Portugal, pois, e eu acho que eles de facto pensam, bom, isto é aquele país do passado, mas aqui é um país muito mais moderno, não é? Um Exatamente, país muito mais contemporâneo. E a relação com o mar, eles ficam também muito, é engraçado, eles não têm essa noção. Nós temos lá uma outra secção em que mostramos algo que também muitos portugueses não sabem. Portugal é 3% terra, 97% mar. Nós temos das maiores zonas. Exatamente. E eles não económicas sabem isso, exclusivas. ficam muito surpreendidos quando percebem E, isso. aliás, temos jurisdição sobre 48% das águas da União Europeia. Precisamente. É metade, praticamente. É brutal e eu acho que é algo que os portugueses não sabem muito e os japoneses muito menos ainda e, portanto, ficam bastante surpreendidos quando sabem, e impressionados, diria. Joana Gomes Cardoso, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa, até já. Inspetor, eu peço desculpa. Tem aqui o disco externo com todas as mensagens de texto e áudio no telemóvel do desaparecido. Está aí tudo, fotografias e vídeos? O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Iote Vadio e Observador. Do Zé ainda não sabemos nada, mas nós continuamos com a investigação. Diga-me, inspetor, alguma novidade? Não, infelizmente por agora nada. Uma pessoa não evapora assim, sem mais nem menos. Faça alguma coisa, inspetor. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Helena Caldeira, José Raposo e a minha, Paulo Calatré. Episódio 6, Caixa Negra. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a falar com Joana Gomes Cardoso, ela é Comissária-Geral de Portugal nesta exposição mundial Osaka Kansai 2025. Está a decorrer até 13 de outubro, se não me engano, em Osaka, numa ilha, na Bahia, à frente de Osaka, numa ilha artificial, feita com esta maior estrutura do mundo, de madeira, que já falámos. Quando foste nomeada para isto pelo Governo, isto foi em setembro de 23 já, sentiste que era um grande desafio também, não foi? Tinhas não sei quantos milhões para gerir, pessoas e equipamentos, que é o que tu sabes fazer bem. Acho que fui um bocadinho inconsciente, para ser franca. Não tem que ser tive assim. logo essa percepção. Eu lembro das Europadas e assim, tem que ser assim, senão... Não, eu recebi o convite, fiquei sobretudo intrigada e com vontade por ser o Japão e sabia que teria a grande máquina da ICEP, portanto a nossa Sim. agência para o investimento externo, e isso descansou-me, não é? Ter a ICEP... Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal é o que lança as nossas empresas lá e faz estas Precisamente. ligações. E, portanto, sabendo que tinha essa grande máquina, Estas achei, na costas. verdade, que iria ajudar com algumas orientações e pouco mais. E, na verdade, é sempre assim, acabei por me envolver muito mais. Posso dizer que quando, no mês antes da Expo arrancar, fui para Osaka e estive lá durante 2 meses seguidos e trabalhei todos os dias seguidos. Acho que nunca me aconteceu. Meu Deus. Todos, até porque, por exemplo, ao fim de semana é quando temos ainda mais pessoas. Portanto, foi mesmo Exato. assim, todos os dias, assim como as pessoas, as equipas que lá estão no terreno, as nossas equipas. E, portanto, eu acho que não tive bem noção. Pressenti logo que era uma grande oportunidade para aproximar os nossos países e a nossa imagem na Ásia, na verdade, porque é uma expo que é Pois, muito visitada pelos povos à volta também, e portanto pressenti logo, e foi isso que achei motivante, que Desafiante. era uma grande oportunidade para mudarmos esta coisa, estarmos sempre... Este paradigma do fomos os do primeiros, passado. levámos a espingarda, pronto. Exato, sim senhora, é verdade, Sim, e é isso lá está importante, tudo, pronto. mas
também somos um país que temos algo a dizer hoje. Exatamente. E que temos uma palavra a dizer para o futuro. E, portanto, senti que isso podia ser um catalisador de algo e estou muito feliz porque temos conseguido aqui, por exemplo, tivemos já a Universidade Católica, vamos ter a Universidade Nova e todas elas estão a assinar protocolos com várias universidades. Algumas já tinham, mas reforçaram. Portanto, eu acho outras mesmo estão a criar que nós novos, estamos muito importante. Sem a dúvida. construir essas relações, como tu dizes. Na ponta artística também estamos a trabalhar lindamente com a Embaixada também, o que às vezes nem sempre acontece, não é? Porque Portugal tem aqui diferentes organismos e as pessoas às vezes não estão todas a sintonizadas. Sintonizadas. E mas aqui posso tu, dizer por exemplo, a cultura, tu sabes, já sabias, já trabalhavas muito, gerias 400 pessoas, 17 equipamentos extraordinários, por exemplo, só nestes anos estiveste na EGEAC, mas aqui ali ao lado da economia, que não era tanto a tua área. Ora bem, esse foi um dos desafios. Portanto, eu não tive bem percepção do que é que isto ia implicar. Tem e, mais na verdade, do que só a cultura, o fado e o pastel de mais. nata, não é? Segundo, de facto, esse foi o grande desafio, talvez, mas daquele que também me motiva muito aqui, que é trazer para a ICEP e trazer para este tipo de organismos e de presenças uma visão mais integrada, que não é só a economia, que não é só a cultura, mas que também tem a educação, que também tem ciência, que na verdade tem tudo e mais alguma coisa. Ou tentamos que tenha. Portanto, o que nós fizemos aqui foi também perceber quem são as entidades que estão interessadas, que já têm uma relação com o Japão ou que querem ter uma relação com o Japão e pôr, no fundo, o pavilhão ao dispor dessas entidades. Por isso é que é importante a presença de Portugal num stand como este. Eu diria num que evento sim. assim. E é engraçado, a administradora da ICEP, Joana Gaspar, que é vice-comissária, e somos duas Joanas. Outra Joana, está a pensar nisso agora mesmo. Ela no outro dia respondeu uma pergunta dessas com uma frase que eu fiquei a pensar e que achei interessante, que é: o custo de não participarmos seria sempre maior. E eu acho que ela tem toda a razão. E agora, é importante fazer este esforço que está a ser feito, e acho eu, sou suspeita, não é? Mas com sucesso, que é não ser os tais croquetes e fogo de artifício e, de facto, deixar algo. E nós temos indicadores que, se calhar, daqui a uns anos vamos poder olhar e ver se há ou não um antes e depois. E eu diria que sim. Em 2, 3 anos vamos começar a ver isso. Mas, para além disso, todas estas entidades... Vou dar um exemplo singelo. Há uns designers portugueses, Bárbara César, até são aqui vizinhos do Observador, em Alvalade, que estiveram lá e fizeram uma exposição. Aliás, também tenho tido esse privilégio. Fizemos várias exposições inéditas lá, portanto, exposições que foram primeiras inauguradas lá e depois, se calhar, terão vida cá. A Fernanda Fragateira apresentou uma peça que foi feita para lá. Uma coisa fabulosa, em seda natural, linda, que eles ficaram encantados. Com acimo de ouro. Seda atrás montes. Exato. É incrível. E que foi inaugurada lá. Assim como os Bárbara César com José Albergaria fizeram uma exposição sobre design gráfico português desde o 25 de Abril. Uma exposição maravilhosa que reuniu, de repente, 50 designers portugueses, alguns já velhinhos, mas que imediatamente aderiram. Ora, o espólio dessa exposição, livros, cartazes, pósteres, bandeiras, está lá e neste momento está muito bem encaminhado. Eu não quero dar azar, vou bater aqui na madeira, mas... tudo indica que vai ficar para outros museus, no Japão, vai ficar no espólio de um Japão de design gráfico, porque é uma área muito interessante no Japão, que eles valorizam muito, exato. E portanto se calhar vai ficar lá até. Portanto, até desse ponto de vista, nós estamos de facto, acho eu, a conseguir deixar uma pegada e uma pegada nova, em áreas novas, para não falar da ciência, da educação, em que estamos a fazer muitas parcerias. Muitos protocolos também. Este nosso, portanto, há que mudar a narrativa, é isso que eu acho que este pavilhão tem feito, que é muito bom. É acrescentar. Não é ignorar o passado, exatamente. Nem esquecer, nem omitir, mas acrescentar. Temos mais, hoje em dia temos mais para oferecer. O pavilhão é extraordinário, este do Kengokuma, ele fez a ampliação do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, também a reconversão do antigo matador industrial da Campanhã, agora neste centro empresarial e social. É uma desconstrução do espaço, mergulha-se quando se entra, convida os visitantes a mergulhar, a descobrir o oceano, umas cordas suspensas, umas redes recicladas. Ele fez também o pavilhão do Qatar, que também na mesma exposição. Aqui não devia ser, hoje muitas pessoas apontaram isto, não devia ser um arquiteto nacional. Eu sei que ele venceu o concurso público internacional, mas não devia ser um concurso aberto só a portugueses, já que íamos mostrar Portugal. Eu acho que temos duas respostas. Já estava feita antes, quando tu entraste, Quando eu cheguei já estava, mas eu convivi muito bem com a decisão e, portanto, aliás, se não convivesse, tinha-me ido embora, não é? Questão, exato. Digamos que há aqui uma questão, vou tentar não amassar os ouvintes, é uma questão um bocadinho burocrática, mas que explica em parte, que é, normalmente, e foi assim que durante anos Portugal fez através da Parque Expo, que era a entidade que organizava, havia o chamado regime de exceção,
que significa que pode-se convidar diretamente o arquiteto que se entender, da nacionalidade que se entender, etc, etc. Neste caso, entendeu-se não fazer isso e seguir o Código de Contratação Pública, portanto, que é muito mais rigoroso e exigente. Rigoroso não diria, mas tem outro tipo de regras. E obriga a ser internacional. Obriga a ser um concurso e obriga, pelo valor em causa, obriga a ser internacional. E a partir do momento que é internacional, não se pode discriminar pela nacionalidade. Claro. Dito isto, além do projeto ser efetivamente o melhor projeto que foi apresentado, e eu conheci todos, e havia ótimos projetos, para mim até foi ingrato, porque posso dizer que alguns dos arquitetos que não ficaram são amigos meus, e portanto tenho pena, e ficaram muito zangados comigo, etc. Mas a verdade é que este projeto foi aquele que, de vários pontos de vista, cumpriu aquilo que se pedia. Alguns não, por exemplo, do ponto de vista de alguma elegibilidade, ou seja, não eram elegíveis face àquilo que foram as regras desta Expo, que por sua vez são regras muito estritas e muito proteccionistas, e mesmo para o restaurante exigirem licenças de pessoas que já estivessem no Japão, etc, etc. Portanto, alguns não cumpriam esses critérios. Dito isto, a braço direito do Kengo Kuma é a arquiteta Rita Topa, que é uma arquiteta portuguesa do norte do país, uma e que também colaborou nesta história da Gulbenkian, por exemplo. Esteve na Gulbenkian, está neste pavilhão também. Portanto, ele tem uma equipa internacional que está cheia de portugueses, ele está com uma ligação a Portugal de facto muito forte. Eu acho que ele jamais teria candidatado, aliás, se ele não tivesse já esta ligação através da Gulbenkian, através do Porto, do Matadouro. Portanto, é uma ligação que eu tive a oportunidade de ver e de constatar que é real, ou seja, não é um arquiteto qualquer, primeiro, estamos a falar de um dos melhores arquitetos do mundo. Segundo, um arquiteto que tem efetivamente uma relação genuína com Portugal. Terceiro, que no Japão é um arquiteto, eu pude testemunhar, eu nunca tinha visto nada assim. Ele sai à rua e aparecem pessoas a pedir-lhe fotografias e selfies e autógrafos, como eu nunca vi isso acontecer em Portugal. E o Ken Zotani também, que fez o desenho geral da exposição. O que é que nós tentámos aqui fazer, ou que eu tentei com especial atenção a toda essa questão? Porque eu também percebi o ponto de vista, essa pergunta é legítima, não é? Portanto, eu também percebi isso e pensei, o que é que nós podemos então... polémica nos jornais. O que é que nós... Não foi tanto pela polémica nos jornais, mas a questão em si, não é? Isto é uma expo, como é que nós vamos promover a arquitetura portuguesa tendo um arquiteto japonês? Bom, é pôr o pavilhão ao serviço da arquitetura portuguesa. E portanto, estamos cheios do CISA, por exemplo, exposições, abrimos com o CISA, já tivemos vários arquitetos portugueses, vamos ter agora, e vamos ter arquitetos jovens. Bom, eu acho que isto às vezes... em agosto vai ser esta... Vamos ter com a curadoria da arquiteta Andreia Garcia. Andreia Garcia vai fazer com 23 arquitetos jovens. Que foi um pedido também, para não termos sempre os mesmos representados, mas temos uma nova geração também. Portanto, eu diria que, ironicamente, provavelmente a arquitetura portuguesa vai ser representada na Expo como nunca foi, independentemente de não ter. Se isto resolve totalmente a questão, não sei, não, acho que é uma questão válida que se pode ter. Acho que neste caso, sinceramente e de consciência tranquila, acho que ganhou o melhor projeto e acho que está a ser um sucesso incrível. Vai acontecer alguma coisa neste pavilhão? Só para dizer também que ele está-nos a abrir imensas portas, ou seja, ter o Kengo Kuma para os arquitetos portugueses, inclusivamente, o Kengo Kuma está a ser incrível connosco, estamos completamente. Como nas artes, o Ai Weiwei, por exemplo, chinês. Exato. Também e voltamos àquela questão das questões serem um bocadinho líquidas, não é? A nacionalidade é um dos fatores, mas quer dizer, lá está, é um arquiteto japonês que trabalha cá, que tem portugueses na equipa, portanto, enfim. Depois o que é que vai acontecer ao pavilhão depois quando acabar a Expo? Então, desde o início que esta Expo decidiu que todos os pavilhões tinham que ser demolidos ou desmontados. Isso é algo que está desde o início, é público, está no caderno de encargos, no mesmo caderno de encargos. Em Sevilha ficaram alguns, por exemplo, exato. Aqui entendeu-se que não, até porque a prefeitura de Osaka tem outros planos para esta ilha. Dito isto, o que nós estamos a tentar fazer, assim como outros pavilhões, e no caso destas cordas que ficaram emblemáticas, estes cabos marinhos, estamos a trabalhar com, ainda não posso anunciar porque ainda não está concluído, mas estamos em conversas com artistas portugueses para pelo menos fazer uma instalação a partir destes cabos marítimos que possam ficar lá no Japão. Ok. Mas não ali, então nesse caso, não ali, vai ser usado. Não ali, mas noutros pontos do Japão. Muito bem, o Oceano de Algo Azul portanto, quer-se destacar, é o nosso tema dentro da proteção dos oceanos. Há muitas filas de espera lá, há uma média extraordinária das visitas, isso eu sei. Então, vou dar os números 7 mais mil, vocês esperavam 7 mil por dia, era o esperado, mas eu sei que depois passaram aos 9, 10 mil à vontade, o que é muito bom, fim de semana 12 mil. E batemos recordes na semana passada de 14 mil, só num
dia, e isso foi muito bom, sobretudo por estarmos a meio, porque agora já estamos numa altura em que é o boca a boca que funciona. Sim. E há pavilhões, por exemplo, que já não estão a crescer, até estão a decrescer. E nós temos crescido, o que me deixa muito feliz, porque significa que já não é só o fator novidade, é de facto nós estarmos aqui muito bem cotados, e eu diria que nós estamos à vontade entre os 10, se não os 5 pavilhões mais visitados e mais... Incrível. Top 5. E mais com um certo tchanã, com certas pessoas. Eu estive com uma amiga de infância em Tóquio no outro dia e perguntei-lhe, ela não tinha ainda vindo, e eu disse, e que pavilhões é que já ouviste falar? Já ouviste do nosso? E ela disse, não, do vosso nada. E de repente começa-me a falar de um pavilhão que tinha os cabos marítimos. Eu disse, então, mas isso é hora... Tu já visitaste muitos outros? Já, não nem todos. Pensar todos, mas já visitei muitos. Gostaste de alguns em particular? Os Louis Vuittons dos franceses, por exemplo? Esse, enfim, bom, deixa-me dar aqui também só uma pequena comparação. O nosso custou 21 milhões, Sim. que é um investimento público muito, muito significativo. O Brasil, 35 milhões. França, 85 milhões. A Arábia Saudita, 400 milhões. Eu costumo brincar, quando vou à Arábia Saudita, eles têm umas portas magníficas e eu costumo dizer, esta porta foi o custo do nosso pavilhão inteiro. Mas o Arábia Saudita não é do Norman Foster, acho que é. É. Norman Foster e Partners, pronto, que fez a cúpula do Reichstag e fez aquele expositório de Londres. Está bem, pronto. Não, esta Expo, do ponto de vista arquitetónico, é extraordinário. Temos ali alguns dos melhores arquitetos da atualidade, não só japoneses, por exemplo, o Bahrein. Fico de boca aberta com as ideias, as estruturas, as madeiras, muito. É tão bonito. O Bahrein, que é o nosso vizinho, tem a Lina Gottlieb, que é assim uma grande arquiteta, embora jovem, libanesa, que está agora a fazer a extensão do British Museum, e fez um pavilhão magnífico, também dedicado ao mar, e é muito giro porque os nossos pavilhões completam-se e mostram como o tema do mar é tão universal. Portanto, sim, há vários. A Polónia, por exemplo, é surpreendente. Há aqui muitas vezes acontece, o pavilhão é muito giro por fora e não é tão interessante por dentro, ou às vezes o contrário. Eu acho que o nosso está muito bem equilibrado, porque é bom, mas sou suspeita, lá está. Testemunha quase própria, tenho um filho que esteve lá, já te contei, e gostou muito de um filme que diz que há na última sala, que é O Mar a Falar Connosco. É um filme da Fundação Oceano Azul. Lá está, a Fundação Oceano Azul, que de alguma forma, ou pelo menos o Oceanário de Lisboa, nasce da nossa Expo 98, e é um filme deles muito bonito, que de facto tem causado assim uma emoção enorme. Todos os dias há, sobretudo senhoras japonesas velhinhas, vão ter com os nossos assistentes de lágrimas nos olhos e agradecem esta nossa mensagem sobre o mar. Aqui, João, meu filho João, já sabes, olha, também concordo contigo, umas velhinhas japonesas, ficas a saber. E também gostou muito dos pastéis de nata, o que também é bom sinal. É verdade. Porque nós também temos uma mostra de gastronomia. E o pão de ló, deixa-me dizer o pão de ló, porque no outro dia recebi uma queixa da não tinhas falado porque apareceu não sei quem com o pão de ló e que não se com o pastel de nata e que não se falava do pão de ló. E não é verdade, o pão de ló está igualmente presente. A palavra presente. Japonesa também é portuguesa, atenção, vem em português. E o castera, que é o pão de ló, a versão japonesa, temos feito muitas ações, portanto, aos amantes de pão de ló, que é o meu caso também, não fiquem tristes, porque nós estamos também a promover o pão de ló. Este encontro de culturas à mesa, não é? De facto, o pastel de nata é um caso sério de sucesso e, contou-me uma amiga japonesa, lá está, há um challenge, Nata Challenge. Ai, sério? E o Nata Challenge, eu fiquei parva e disse o quê? E ela disse, então, como os nossos pastéis de nata desaparecem às 11 da manhã já não há pastéis de nata, e depois nunca sabem a que horas vão voltar, há uma espécie de um challenge, quem é que consegue obter o pastel de nata? Ainda ter acesso. Bom, e é impressionante, porque a Expo abre às 9 da manhã, eu chego muitas vezes antes ou a essa hora, eu vejo as pessoas a correr, e então há um grupo que está a correr para o francês, há outro grupo que está a correr, e depois há um grupo que vai a correr para o pastel de nata. É um fenómeno. É extraordinário. Mas eu lembro, por acaso, que estive no Japão há uns 5 ou 6 anos, e lembro-me, já em Osaka, no meio de uma loja, pastel de nata com fotografia, vi a fotografia, depois não percebi nada do que dizia o cartaz, mas era um verdadeiro pastel de nata nosso. Os portugueses às vezes resmungam um bocadinho, o nosso público português, porque este pastel de nata que nós vendemos lá está um bocadinho adaptado ao paladar do gosto, e é um bocadinho menos doce. Portanto, então, há assim os portugueses que isto aqui não é bem o nosso pastel, mas a verdade é que de facto está a ser um sucesso incrível. Vamos pensar em algumas coisas, agora temos poucos minutos, 2 minutinhos. Joana, alguma coisa que ainda vai acontecer nesta programação? Vocês têm muita coisa, foi o dia de Portugal, correu muito bem, Oceano de Poesia, a Janela, teve cá o Diogo Machado, à de Fuel, a falar desta, aliás, na véspera de inaugurar a Janela, que afinal é uma porta, de facto, uma extraordinária. Uma parceria com o Turismo Portugal, outro parceiro muito importante,
importante, que vai também no dia 21 de julho trazer o Júlio Rezende. 21 de julho é um dia muito importante para nós e no Japão, e mostra bem a importância. É o dia do mar, não é? É o dia do mar, no Japão. Eles têm um feriado dedicado ao mar, que é o dia que muda todos os anos. Este ano calha no dia 21 de julho, e nesse dia vamos ter justamente a Fundação Oceano Azul e também o Júlio Rezende. Depois vamos ter várias outras entidades, vamos ter o LIDA, que é um centro de design das Caldas da Rainha, da Escola de Artes, que, por exemplo, faz em 3D plataformas para os ouriços se reproduzirem. Isto é todo um tema e que está dentro deste enquadramento do mar. A DG Artes vai estar também e vai trazer outros músicos portugueses, nomeadamente o Gaspar Varela, portanto, novamente a guitarra portuguesa. Nós também temos um músico residente, um caso muito interessante, o Tumi. Tumi é absolutamente japonês, é de Osaka, mas foi um apaixonado do fado, que veio para Portugal, estudou no Museu do Fado, chegou a estudar com o mestre António Parreira e hoje em dia é o nosso músico residente. Portanto, temos concertos de guitarra clássica portuguesa de quarta a domingo, 3 vezes ao dia, com ele e com outros músicos que ele traz, que são alunos dele, e portanto temos uma programação muito O Bruno Pernadas foi um sucesso louco da semana passada. Foi ótimo. Mas é muito famoso, ele é muito famoso e muito conhecido. O Bruno Pernadas, quem diria? E aconteceu aquilo que nós também tentamos promover, que é, em seguida, foi a Tóquio e deu um concerto em Tóquio, portanto, não só em Osaka. Isso, por exemplo, aconteceu com o Dino. O Dino contou-me que depois do concerto foram ter com ele vários produtores de música japonesa que já o convidaram para ele voltar. Portanto, é a tal ideia de renovar aqui a nossa imagem e de dar a conhecer os nossos talentos. Como é que tu vês, Joana? Como é que no fim, como é que se avalia a nossa participação? Quando é que tu consideras que foi um grande sucesso? Só daqui aos 2, 3 anos? Ou quando saís lá já te sabes que... Bom, eu diria, acho que com estes números nós estamos com, vamos lá ver, ao dia de ontem, 747.543 mil visitantes, portanto, incrível. Mas isto é uma parte, eu não sou daquelas pessoas que acham que os números também contam não explicam tudo, não é? Exato. Mas claro que é encorajador e estes números são impactantes. Exatamente. E eu própria fico impressionada com eles. Claro. Falam bastante. Depois há este elemento um bocadinho mais qualitativo, a satisfação. Por exemplo, os portugueses, que são de longe o público mais exigente, mas ainda bem, mas tenho falado com muitos que me dizem, ai, que orgulho, que orgulho. Feedback, assim. Mesmo quando às vezes estão zangados, o pastel de nata, isto e aquilo, o café também não é bom, mas depois eu pergunto, então, mas e o que é que acharam do pavilhão? Não gostaram? Ai, não, o pavilhão é maravilhoso, que orgulho, que orgulho. Portanto, isso também traz uma certa satisfação. E depois teremos todas as nossas entidades convidadas que participam, as universidades, as regiões, já tivemos não sei quantas câmaras municipais, regiões, todos têm saído lá e empresas muito contentes, também a transmitirem. Vais ter o Canto Alentejano e vais ter não sei o que é. Bom, o Canto Alentejano ficou uma coisa completamente viral. Os caretos de Pudense. Imagina o que é ter os caretos de Pudense em Osaka, no Japão. Engraçado, é muito, agora pensando bem, tem a ver com eles, eu acho. Tudo, foi um sucesso enorme. Portanto, também pela forma como as pessoas reagem à saída e a forma como nos agradecem e aquilo que parece... Em 20 segundos, fala-me do Osaka em Lisboa. Porque... Ora bem, foi uma preocupação. Eu obviamente que sabia que logo à partida muitos portugueses não poderiam ir ao Japão, claro, e portanto comecei a pensar como é que nós podemos dar aqui algo, porque somos todos nós que pagamos isto, não é? E então, com muitas parcerias com... Osaka em Portugal. Vamos ter ao longo deste verão muitas exposições, muitas palestras, muitas conferências, tudo sobre o Japão. Havia 50 parceiros, já tens mais de 100 entre universidades, museus, câmaras municipais. Exato, e vem aí a Festa do Japão, este sábado, a Festa do Japão. Já este sábado, então. Já este sábado com a Embaixada japonesa. Começou em 30 de novembro já do ano passado e vai durar todo este ano. É uma ideia muito boa, porque de facto estamos a 11 mil quilómetros, não dá para ir toda a gente, com certeza, mas pelo menos ficam com o Plano Nacional das Artes, por exemplo, vai trabalhar com 60 escolas sobre o Japão. Exatamente. Portanto, também essa renovação da imagem do Japão, da mesma forma que nós nos estamos a renovar lá, trazer também uma renovação e esta ideia, que talvez a minha última ideia final, que é, somos mais próximos do que imaginamos. Olha que bom. Joana Gomes Cardoso, muito, muito obrigado por teres voltado aqui ao Observador, à Rádio Observador, neste dia do nosso aniversário também. Parabéns. Por isso coincidiu com este 6º aniversário da rádio. Muito obrigado por teres vindo e continua a correr tudo bem nestes mais 3 mesitos que faltam. Vá. Obrigada e muitos parabéns.